Bom dia, queridos irmãos. É muito bom estar daqui e ver as vossas caras e eu estava a pensar o seguinte: Deus é tão maravilhoso que nos faz todos diferentes, mas todos especiais. Ninguém é igual a ninguém e somos todos tão especiais para o Senhor. E eu fico feliz de me aperceber destas coisas simples, mas que são uma realidade. Sermos uma família, sermos todos diferentes, mas termos um único propósito: adorar e honrar o nosso Deus. É tão bom reunir-nos ao sábado para aqui juntos adorar realmente o nosso Deus. E vamos adorá-lo através do estudo da palavra do Senhor. Vou convidar-vos a ler umas passagens que se encontram em 1ª de Reis, no capítulo 17, dos versos 1 ao verso 7. Primeira de Reis, capítulo 17, versos 1 a 7. Alguém com uma voz assim audível, para não ser sempre eu a falar, quer partilhar a palavra, lendo? Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme à palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Antes de entrarmos propriamente na análise dos textos que lemos, eu gostaria de contextualizar estas passagens. Muitos de vocês conhecem, mas para os que não conhecem, eu vou, em palavras simples e resumindo, fazendo uma síntese do contexto. Portanto, Elias viveu, foi contemporâneo de um rei, não é? Portanto, houve sucessão de vários reis em Israel e ele foi contemporâneo do rei Acabe. Mas vamos andar um bocadinho para trás e vamos perceber que o rei Salomão, filho de Davi, tinha morrido, havia que haver um sucessor e o seu filho Reboão, portanto, ele sucedeu a Salomão. Acontece que havia um servo de Salomão que estava no Egito. Porquê? Porque, sendo servo do rei Salomão, ainda assim se desentendeu por várias práticas que Salomão teve, das quais ele discordou, e então ele refugiou-se no Egito. Com a morte de Salomão, ele, portanto, Reboão ascende ao poder, não é? Portanto, é o sucessor do seu pai, mas Jeroboão, ele vem novamente para Israel. E com o povo, não é? Ele vem ter com Reboão e eles fazem uma determinada pergunta. E a pergunta é a seguinte: será que tu, agora rei, vais usar métodos punitivos para o teu povo? Vais ser radical? Vais ter medidas pesadas para com o teu povo, como fez o teu pai? Nós sabemos que Salomão, a determinada altura, ele desviou-se um bocado dos caminhos do Senhor e foi mais rígido para com o povo. E Jeroboão e o povo, portanto, com certeza uma comitiva, digamos assim,
foram ter, portanto, com Reboão e fizeram-lhe esta pergunta. O que é que o rei respondeu? Olha, vocês deem-me 3 dias para que eu vos possa responder essa vossa pergunta. E o que é que o rei fez? Portanto, eles ausentaram-se da presença do rei e o rei vai pedir conselhos sobre o que é que ele iria fazer realmente com o povo. Seria ser uma pessoa rude para com o povo, com medidas pesadas, certamente com impostos, etc. Portanto, que ia ser bastante duro no seu governo, como rei. E ele consulta primeiro as pessoas mais velhas, os anciãos, que lhe dizem, não deves ser como o teu pai, deves não aplicar um jugo pesado para com o povo, para que ele se sinta, portanto, acariciado e possa cumprir realmente as tuas leis. Este foi o conselho dos anciãos. Eu estou a resumir a coisa assim muito, muito leve, porque o tema não é propriamente este. Mas ele pediu o conselho não só aos anciãos, como veio a pedir conselho aos mais jovens. E os jovens foram exatamente contra a opinião dos mais velhos. Não, tu deves aplicar realmente medidas para governares bem para com o povo, medidas pesadas para que eles reconheçam realmente que tu és o rei. Portanto, tu não deves, eles devem temer-te a fim de que tu sejas realmente o soberano. Isto são maneiras de pensar diferentes. Os anciãos, pela sua experiência, acharam que ele deveria ser mais leve nas suas medidas, os jovens acharam que não. Passados os 3 dias, o que é que aconteceu? Jeroboão volta ao rei, mais uns representantes do povo, e a declaração do rei foi a seguinte: nós iremos, eu e quem governar comigo, irá ser realmente pesado nas medidas, ainda serão mais duras do que aquelas que o meu pai aplicou realmente ao povo. O que é que acham que isto provocou realmente no povo e em Jeroboão? Revolta, exatamente. E as pessoas, quando estão revoltadas, tomam também medidas, não é? Porque se sentem injustiçadas ou coisa que o valha, tomam medidas. E então, o que é que o povo fez? O povo acabou por ir declarar Jeroboão, que não era rei, não era descendente de rei, era apenas um servo de um rei que já tinha falecido, neste caso Salomão, e eles declararam Jeroboão como rei. Mas não ficaram ali junto ao filho do rei, não é? Portanto, a Reboão. Eles acabaram por instalar o seu reinado no norte de Israel. E aquelas tribos ali, portanto, ficaram a ser governadas pelo Jeroboão, ficando Reboão ao sul, não é? Portanto, em Judá, ao sul para governar apenas com a tribo de Judá e Benjamim. Portanto, isto foi, portanto, a sucessão do rei Salomão e a altura em... Quem é que sabia aqui que o rei, o Israel tinha passado a ter duas nações, digamos assim, tinha sido dividido? Alguém sabia? Mas há alguns que não sabiam, não é? Portanto, ainda bem, porque eu trago esta mensagem para contextualizar o que vou dizer a seguir, mas ao mesmo tempo para informar efetivamente de que o reinado de Israel foi dividido. O rei do norte e o rei do sul. O rei do norte com Jeroboão, o reinado do sul com Reboão. Portanto, estas divisões, estas dissensões, entretanto, trouxeram outros reis por aí fora, e se formos ler os textos bíblicos, percebemos que a maioria dos reis que foram sucedendo até Acabe, que era o rei que estava a governar na altura de Elias, como lemos,
fizeram mal, a expressão é muito usada na palavra de Deus, fizeram mal aos olhos do Senhor. Portanto, praticaram coisas com as quais o Senhor realmente não se agradava. O que é que acontecia com o povo? Eles iam com regularidade a Jerusalém para adorar. E então, o que é que... Pronto, o povo, apesar de estar no norte, eles vinham para adorar em Jerusalém. Acontece que Jeroboão começou a pensar assim: bem, se o povo vai para o sul para adorar, quem sabe nessas suas viagens começa a ter mais simpatia pelo Reino do Sul e começa a deixar o meu reinado. E então, o que é que ele pensou fazer? Ele pensou construir 2 bezerros de ouro. Quando falamos em bezerros de ouro, lembramos-nos do quê? Quando foi na altura de Moisés, não é? Que Moisés ausentou-se e eles, para adorar, fizeram um bezerro. Aqui, Jeroboão, a exemplo do que aconteceu no tempo de Moisés, ele constrói 2 bezerros para que o povo não tivesse que se deslocar para Jerusalém para ir adorar. Ora, isto foi uma medida de Jeroboão boa ou má aos olhos do Senhor? Isto é uma pergunta retórica, não é? Porque realmente, quando ele faz isto, Deus não se agrada. E isto é uma nova fase de idolatria. Ou seja, Jeroboão acabou por aplicar práticas espirituais, neste caso, erradas, com desagrado do próprio Deus, e ali ficam, em vez de se deslocarem a Jerusalém para ir adorar o Deus verdadeiro. E, como lemos na palavra de Deus, o Elias era um tisbita, porque residia em Tisbe. E naquele sítio não era uma cidade grande, ficava entre as montanhas de Gileade, e ele ali refletia muito sobre a adoração e sobre a forma como o povo se estava a comportar. E ele sentia, diz o Espírito de Profecia, se quiserem depois em casa ler o capítulo 9 do livro Profetas e Reis, está lá a história, ele sentia-se angustiado com a forma como o povo se tinha desviado da adoração ao Deus verdadeiro. E haviam advertências sobre isso, não é? Mas o povo estava surdo, não queria saber. Portanto, tinha-se enfiado nas práticas, nos deuses da região, e tinha começado a adorar outros deuses, e eles não queriam ouvir qualquer tipo de advertência. Ao ponto de, isto é-nos muito bem explicado no Espírito de Profecia, ao ponto de ele estar angustiado, e ele ora a Deus. E ele ora a Deus a pedir o quê? A pedir que Deus enviasse os seus juízes. É tipo assim: olha, não ouves a bem, vais ouvir a mal. Isso nós costumamos às vezes nas nossas conversas dizer, quando queremos ensinar alguma coisa, particularmente a filhos, a pessoas mais novas, dizer assim: opá, não vais ouvir a bem, vais ouvir a mal, mas tu vais ouvir, não é? E então o que aconteceu foi isso. Elias ora ao Senhor para que ele intervenha com aquele povo de uma forma que era a aplicação dos seus próprios juízos. E como naquela zona, quando as pessoas adoravam outros deuses, achavam que a chuva que vinha era regida pelas forças da natureza, e o sol também, as culturas davam o seu fruto por causa do sol, portanto eles acabavam por achar que era outro Deus qualquer, era a força da natureza. Alguma coisa semelhante nos dias de hoje, não há? Não há. Infelizmente, as pessoas hoje em dia têm a natureza como Deus, não é? Há aí correntes muito naturalistas
e que acabam por desviar a atenção do Deus verdadeiro, do Deus Criador. E naquela altura também aconteceu isto. E então, que juízo é que o Elias pediu ao Senhor? Pediu que então desse uma seca grande na região para que eles percebessem que o Deus verdadeiro era o Deus Criador do céu e da terra. E então ele não pede ao Senhor, ele pede ao Senhor que aplicasse os seus juízos, mas não pede ao Senhor para ser o mensageiro deste juízo que ia ser aplicado. Mas Deus comissionou. E ele mesmo foi aonde? Vocês sabem a história. Ele foi aonde? Foi ter com o rei Acabe. E agora uma pergunta. Vocês acham que quando o rei Acabe, quando Elias foi ao rei Acabe, foi lá, pediu licença para entrar, bateu à porta, pediu licença para chegar à presença do rei? Aqui diz-nos assim: ora, Elias o Tisbita foi aos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. E foi. Não há que ele tenha... Porque reparem, se ele tivesse ido pedir licença para entrar, para levar um juízo que era de desgraça, o que é que lhe aconteceria? Para já, se calhar nem sequer chegava à presença do rei. Era logo desviado, não é? Para não ir. E a cabecinha dele ficaria muito a prémio. E então diz lá no Espírito de Profecia, porque eu tive o cuidado de ir ver bem, diz lá no Espírito de Profecia que, não é para estas palavras, mas eu posso aplicá-las assim, que foi a ação de Deus miraculosa na vida de Acabe. Ou seja, foi Deus quem comissionou Elias, na vida de Acabe não, desculpem, na vida de Elias. Foi Deus quem comissionou Elias para ir ao local, para ir a Acabe, para levar esta mensagem de juízo perante aquele rei, e depois ele desaparece logo de cena. Porquê? Porque provavelmente ele... Aliás, isto depois aconteceu, vocês também sabem. Eles depois procuraram Elias para o executar, não é? Porque aquilo era uma desgraceira, aquela mensagem, não é? E o que é que acontece? Ele sai, e Deus é quem diz o seguinte: depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Queribe, que está a leste do Jordão. Portanto, estamos mais ou menos a visualizar, temos o rio Jordão e o Queribe ficava, portanto, as torrentes, é a expressão que é usada também, as torrentes de águas ficavam a leste, portanto, portanto ao lado do nascer do sol. Portanto, foi para lá que Elias foi para se esconder. Deus estava no comando de toda esta ação e não era possível esta mensagem ter chegado ao rei se assim não fosse, porque era impossível que Elias tivesse cumprido esta missão sem ter sido executado, não é? Qual foi a reação de Acabe? Já disse, diante de uma voz, de uma mensagem tão perturbadora como a de Elias, a ideia era realmente exterminá-lo, porque era uma voz dissonante e não agradável para o próprio rei, não é? E agora faço uma pergunta. Qual era a intenção de Elias? Gostava que me respondessem. Qual era a intenção de Elias? Era como? O arrependimento do povo. O arrependimento do povo. Então era uma boa intenção, não é? Ele foi pregar uma mensagem de desgraça, mas ele queria muito que houvesse um arrependimento da parte do povo. Queria que o povo voltasse aos caminhos do Senhor. Eu faço-vos esta pergunta porque o profeta foi corajoso, o profeta era um homem de fé,
porque se não fosse, ele dizia assim. Ele não apresentou desculpas para o Senhor. Ele podia ter dito assim: ai, Senhor, é tão longe, vou levar tanto tempo a chegar lá. Ai, Senhor, mas é tão difícil, o rei é tão duro. Não, eu não vou, Senhor, arranja outra pessoa, mas eu não tenho coragem para isso. Mas, realmente, Elias era um homem de fé. Ele acreditava que era um homem de fé e um homem obediente. Aquele tipo de soldado que é ordem dada, ordem executada. Não é? Portanto, ele não arranjou argumentos para não ir, não é? Agora imaginem, já dissemos aqui que o Elias efetivamente tinha coragem e tinha uma boa intenção. Agora imaginem a seguinte cena: se eu entrasse hoje nesta igreja para vos trazer uma mensagem de juízo de Deus e vos dissesse o seguinte: porque vocês praticam a idolatria, os juízes vão cair nesta igreja. Se eu dissesse isto, se eu entrasse aqui e dissesse isto, primeiro vocês diriam assim: não sei para que é que estás a dizer isso, mané, nenhum de nós aqui é idólatra. Idolatria aqui dentro? Não há. Nós até nem construímos imagens para adorar, temos aqui um carneirinho de louça, é verdade, mas que eu saiba, ninguém tem intenção de se colocar ali de joelhos para adorar aquele carneirinho. Não é? Aqui não existe idolatria. É uma pergunta que fica no ar. Provavelmente até me diziam assim: é que ela andou a sonhar de noite para vir contar de dia que nós aqui estamos a viver idolatria. É verdade que nós aqui não temos imagens de barro para adorar, nem imagens de madeira. Mas a noção de idolatria está muito além daquela concepção que nós temos. A idolatria posso ser eu para mim própria. Eu posso gostar tanto de mim, que eu não me interessa nada que a Eunice, que está ali, sofra com os meus quereres ou os meus caprichos, ou seja lá o que for. Eu é que tenho que brilhar. Eu e eu. Será que isto não existe na igreja em Torres Vedras? E quando digo em Torres Vedras, digo no mundo adventista. Não, essas coisas são lá para fora. O povo de Deus não sofre destas coisas. Portanto, idolatria tem um sentido muito mais abrangente. Eu posso idolatrar um irmão, o pastor, o irmão que tem o trabalho missionário porque é 5 estrelas, a irmã não sei quê porque é altamente hospitaleira. E então tudo o que ela faz, ou tudo o que ele faz, é a coisa mais perfeita do mundo. Não há que dizer nem isto, nem isto. Será que não estou eu a colocar predicados nessa pessoa? Eu não estou a dizer para nós andarmos aqui à procura dos erros de cada um, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, às vezes, andamos cegos e não percebemos que dentro e no nosso meio existem coisas que têm que ser cortadas. E porquê é que eu falo em cortar? Porque a mensagem do Senhor diz que Elias foi para Queribe. E eu fui ver a semântica de Queribe. Sabem o que é que quer dizer? Vocês sabem que aquela zona é uma zona que qualquer nome tem um significado. E Queribe significa cortado ao tamanho do Senhor. Será que nós, povo adventista, eu, Maria Manuel, não tenho que ser cortada ao tamanho do Senhor? Será que eu faço tudo perfeito? Não, eu não faço tudo perfeito. Tenho tanta coisa ainda a melhorar. Tenho que ir para Queribe. Eu tenho que ir para Queribe. Prostrada, a sós com o Senhor, porque não é pensar assim: eu vou deixar de fazer isto para o Senhor me abençoar. Eu vou deixar de fazer aquilo, ou vou fazer aquilo para o Senhor me abençoar. Não. O Senhor me abençoa quando eu estou a sós com o Senhor. É o Senhor que faz o trabalho em mim. Eu não tenho essa força.
Eu não consigo fazer isso. E foi por isso que Elias também teve que ir para Queribe. Porque apesar dele ser um homem de fé, apesar dele ser um homem obediente e um homem corajoso e que ouvia a voz de Deus e a cumpria na hora, também precisou de ir para Queribe. E todos nós, irmãos, a começar por mim, precisamos de ir para Queribe. Há muita coisa, e cada um sabe de si, não é? Não sou eu que vou dizer, o Eliezer é assim. Não, cada um faça a sua própria análise, eu também faço a minha. Eu também faço a minha. E já passei por alguns Queribes e espero ainda de passar por muitos Queribes, porque é sinal que o Senhor ainda me está a purificar. Porque se eu tiver a presunção que sou boa, eu não vou chegar a lado nenhum. Eu não presto também. Eu sou uma pecadora como qualquer um de vocês. O que eu estou aqui a dizer é que é preciso ainda não tenhamos a presunção que já estamos perfeitos e aptos para ir para o céu. Porque não estamos. Palavra do Senhor, infelizmente, e vocês sabem disso, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, tem lá uma série, quem quiser ler também pode ler, segunda de Timóteo. Oi? Quem encontrar pode ler. Segunda de Timóteo, no capítulo 3. Minhas filhinhas são tão fininhas. No capítulo 3. Estou na primeira, segunda Timóteo. Temos lá uma série de adjetivos para qualificar os pecadores dos últimos tempos. E temos lá: sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Há bocado na escola sabatina falávamos do exemplo que nós devemos ter para que possamos ser ouvidos na pregação do Evangelho. Não é? Será que nós estamos isentos desta lista para que os outros nos possam ouvir? Ou será que ainda nos identificamos como alguém ganancioso, como alguém desrespeitoso do seu pai ou mãe, como alguém, enfim, caluniador, como alguém, enfim, que se identifica com estes adjetivos? Há esperança, irmãos. Se alguém se identifica com algum destes pecados, o Senhor está à vossa espera, o Senhor está à minha espera para nos ajudar a ultrapassar. Mas não fechemos os olhos, não enterremos a nossa cabeça debaixo da areia como faz a avestruz. Não, aqui é tudo lindo. Aqui é tudo muito lindo, tudo muito perfeito, os irmãos amam-se todos muito uns aos outros, os irmãos não dizem mal uns dos outros, os irmãos são perfeitos, porque são adventistas do sétimo dia. Se eu dissesse isto, vocês concordavam comigo? Então, irmãos, se não concordavam comigo, é sinal que estão no caminho certo. Porque quando reconhecem este tipo de coisas em vós, estão aptos para que o Senhor possa trabalhar em vós. E em mim também, porque eu também sou pecadora. Há gente aqui egoísta, há gente aqui traidora. São perguntas, não é para me responderem. Caluniadora ou caluniador, difamador ou difamadora. Há aqui gente vaidosa. Será que há aqui gente vaidosa? Normalmente é engraçado que a gente às vezes vai aos 10 mandamentos e diz assim: a vaidade não está lá, pois não? Tudo é vaidade, exato. Já dizia o sábio Salomão, não é?
Estas coisas normalmente não são vistas assim a olho nu, não é? Se um irmão adulterar, isso a gente sabe, e é pecado, está lá nos 10 mandamentos. Se o irmão roubar, está lá nos 10 mandamentos. Mas se o irmão é caluniador, e normalmente os caluniadores fazem uma coisa, é assim, eu vou exemplificar. Eu digo uma coisa a respeito da Mirella, mas que é mentira. E depois ele vai contar a alguém, mas é ele que vai contar, já não sou eu. Eu é que levantei a questão. Estão a perceber? Mas como ele vai passar essa mensagem a outra pessoa, eu fico de fora. Estão a ver? Não fui eu que levantei nada. Foi alguém que foi dizer alguma coisa que era mentira acerca da Mirella. Mas como depois esse alguém não teve tino na língua, também passou a mensagem, que fui eu quem levantei a questão, já estou fora da questão. Se houver barulho, é entre eles, não é entre nós. Será que isto não acontece dentro da igreja, irmãos? É uma pergunta. Há pessoas, e eu tenho aqui este comentário, eu peço desculpa, a minha mensagem hoje é um bocadinho se calhar desconcertante, mas às vezes nós precisamos dos queribos, nós precisamos de ser cortados, portanto não vamos enfiar a cabeça na areia, como avestruz, vamos falar das coisas. Porque eu estou a incluir-me no pacote, não é? Não estou a falar nestas coisas e a pensar assim, não, eu não sofro desses males, também sofro desses males. E então a pergunta é, não haverá pessoas no mundo adventista, irmãos, eu não estou a falar lá fora a gente já está habituados. O que nos espanta é que aqui também haja, isso é que nos espanta. Lá fora a gente sabe, as pessoas não vivem com princípios. Agora, espanta-nos aqui dentro, porque nós tememos ao Senhor e queremos melhorar. E o que levamos para o céu é o quê? É o nosso caráter. Está aprovado o nosso caráter, neste preciso momento, está aprovado o nosso caráter perante Deus? Não há gente no mundo, no nosso mundo, que perverte a justiça usando 2 pesos e 2 medidas? Não, aqui dentro não há. Há aqui alguém que proclama o cumprimento dos mandamentos, mas que põe, na minha terra chama-se a mão aos cavalos? Será? Irmãos, ainda esta manhã eu estava a dizer comigo própria, isto é uma confissão que eu vos vou fazer. Eu tenho coisas neste culto de adoração, porque é um culto de adoração, a advertência é um culto de adoração. Será que eu vou usar este culto? Será que não vou ser mal interpretada pelos meus irmãos? Mas orei e continuei a sentir que deveria trazer esta mensagem esta manhã. Porque Elias foi um homem de Deus. Elias ascendeu aos céus, mas o Elias teve que ir para Queribe. E nós temos que ir para Queribe. Temos que ser cortados ao tamanho certo, à medida de Deus. Às vezes pensamos assim, nossa igreja não cresce. A gente vai lá fora e as pessoas estão voltadas de costas para a espiritualidade. Às vezes. Por que é que será? Será que também a culpa é minha? E é, irmãos, e é. Eu confesso-vos, também é. Também é. E quem me conhece um bocadinho o meu percurso também sabe que eu aqui sou pecadora. Mas não quero deixar de ser. Tenho desejos como Elias tinha o desejo de converter, de levar aquele povo ao arrependimento, é esta a minha intenção.
A minha intenção é dizer assim, Igreja de Torres Vedras, vamos mudar de rumo, vamos amar mais, vamos não ligar a determinados pormenores que só servem como pedras de tropeço. Vamos ser mais isentos nas amizades, nisto, naquilo, naquilo outro, porque um irmão faz uma coisa e é mas o outro faz e não há problema nenhum. Logo após Elias ter dado a advertência ao rei Acabe, o Senhor, como já li, veio e disse para que ele fugisse para Queribe. Também já expliquei que Queribe significa estar a sós com Deus, ser cortado ao tamanho de Deus. Elias era um homem de fé, mas era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E isso está escrito, sabem aonde? Em Tiago, no capítulo 5, no verso 17. Ele estava sujeito às mesmas paixões que nós, por isso precisava de ser cortado no tamanho certo. Estaremos nós já cortados no tamanho certo da estatura de Deus? Espantosamente, vamos ver que no versículo 7 da passagem que a Dina leu, em 1 de Reis, diz-nos, e nem vou ler, nem vou pôr aqui na Bíblia para não perder tempo, mas diz-nos que depois as correntes das águas secaram. Ou seja, Elias, ele foi realmente protegido por Deus. Foi o próprio Deus que lhe disse, sai daí, vai para Queribe, fica lá, precisas de ficar lá, eu vou-te alimentar, eu vou-te saciar a sede. Mas, passado algum tempo, as torrentes das águas, elas secaram. O que é que significará isto? Significará que, apesar de Elias estar com Deus, os males podem acontecer. Continuam a acontecer ainda que nós andemos com Deus. E temos que estar preparados para isso. E foi o que aconteceu com Elias. Elias acabou por ser vítima também daquilo que ele pediu a Deus. O que é que ele pediu a Deus? Para o povo se arrepender. Uma seca. Foi, não foi? Ele depois, ficando sem água, ficou como vítima dessa própria seca, não é? Portanto, e agora pensamos assim, então, mas se foi o próprio Elias que pediu a seca, então, e ele agora está a sofrer da seca porque orou? Então a gente ora a Deus e depois é vítima da nossa oração. Isto parece quase uma heresia. Mas não é, irmãos, eu vou explicar-vos porquê. Porque nós, quando oramos a Deus, e vou dar-vos um exemplo. Alguém de vocês já cantou a música O Vaso de Honra? O que é que nós dizemos nesse hino? Queremos quê? Queremos ser um vaso de honra. Oramos ou não oramos? Queremos ou não queremos ser um vaso de honra? E o que é que Deus faz? E pedimos também o seguinte, quebra a minha vida. Mas depois aparece uma doença, um desemprego. Ai, meu Deus, mas eu até orei. Eu até confio em ti. Como é que eu oro? Quero ser uma pessoa diferente. E depois aparece o desemprego, e aparece uma doença, e aparece um filho que sai de casa sem dizer porquê, e eu estou a sofrer. Porque, às vezes, nós pedimos coisas ao Senhor e Ele faz-nos sempre a vontade. Ele faz-nos sempre a vontade. De uma forma ou de outra, Ele faz-nos sempre a vontade. Agora, se nós formos realmente pessoas sinceras naquilo que pedimos ao Senhor, vamos aceitar o procedimento que o Senhor tenha para a nossa vida. E se for quebrar a minha vida, que assim seja. Que quebre a minha vida. Deus sabe sempre o que faz e fala-o sempre por amor. Deus faz sempre as coisas na nossa vida, ou permite as coisas na nossa vida por amor. Ele tem sempre uma ação pedagógica, portanto, para a nossa vida, porque Ele quer recuperar-nos. A intenção de Deus é recuperar, não é deixar que nós permaneçamos iguais.
se aceitarmos que Deus nos leve para Queribe e ser cortados do tamanho certo, sentiremos tristeza por certas coisas. Sentiremos muitas vezes que somos contrariados da nossa própria vontade, mas aceitemos porque é a indicação de Deus. Portanto, se continuarmos fora da fonte, dando asas aos nossos quereres, aos nossos caprichos, vir ao sábado à igreja não será suficiente. Nunca cresceremos desta forma. A seca vai chegar, e vai chegar, porque o mundo é de pecado e todos nós temos problemas, mas se estivermos junto à fonte, mesmo que a terra seque, nós iremos florescer. Não sabemos quando, mas iremos florescer. Sabem uma coisa? E muitas vezes nós sofremos não só porque é pedagógico da parte de Deus permitir que nós soframos para crescer. Às vezes nós sofremos por nossa própria desobediência. Eu vou contar-vos uma história que se passou comigo. O último tabefe que eu levei já tinha 18 anos. É verdade, já tinha 18 anos. E eu sempre fui uma pessoa crente. Independentemente da doutrina que professei ou que professava, eu sempre fui uma pessoa muito crente. Eu lembro-me de ter para aí, à volta dos 9 anos, estar deitada na minha cama, naquelas noites de verão, que o céu está bem azul e que começa a anoitecer e as estrelas começam a brilhar. E eu lembro-me de estar aí e de sentir que Deus estava a proporcionar todas aquelas estrelas e que Deus existia, porque não era possível existir um céu tão estrelado se Deus não existisse. Portanto, eu sempre fui, desde miúda, uma pessoa crente e não tinha empurrões de lado nenhum da família para ser isto ou para ser aquilo. Era meu, era o senso de espiritualidade com que eu nasci, todos nós nascemos, depois podemos avançar com esse sentimento e com esse querer de conhecer mais ou não, mas todos nós nascemos com isto, porque somos criaturas de Deus. E eu recordo-me que um domingo eu estava a passar a minha roupinha, lembro-me bem que era uma camisinha branca que tinha uma rendinha aqui muito bonita e uma saia azul escura. E estava, não me lembro o motivo, mas estava a entender com a minha mãe e a minha mãe comigo. E a minha mãe, a determinada altura, que percebeu, como mais velha que com a minha mãe, que aquela conversa não ia a lado nenhum e disse: cala-te, mané. E eu continuei: cala-te, mané. E eu continuei: e cala-te, mané. Mas a minha mãe nunca foi muito debater, mas tinha lá uma avó que, ao tomar partido pela minha mãe, eu ainda fiquei mais irada, não é? E o que é que eu fiz? E o que é que ela fez? Ela meteu-se na conversa e mandou-me calar, e eu, chateada com a situação, porque já me estava desentendida com a minha mãe, agora a minha avó vinha em favor da minha mãe, eu disse assim: responde, Pilatos. E eu estava a passar a ferro, e ela vem e dá-me um tabefe, assim do lado direito, e diz assim: toma lá o Pilatos. Isto é uma história que tem a sua graça, mas que tem um sentido muito, muito profundo. Eu teria levado aquele tabefe se tivesse obedecido a ordem da minha mãe logo à primeira vez que ela disse: mané, cala-te. Portanto, há muitos sofrimentos que nós temos, e eu sei bem o que é isso, por coisas desnecessárias. Porque se eu obedecesse, se eu ouvisse a voz do Senhor a dizer: mané, não vais para aqui, eu obedecesse, não é? Mas não ouvi a voz do Senhor. Eu até ouvi, mas quis fazer a minha vontade e fui para o outro caminho. E depois lá mais à frente, às vezes nós arranjamos umas pedras para cair. É assim que acontece. Desnecessariamente nós sofremos. Portanto, isto é o outro lado do sofrimento. Há aqueles que nós não temos culpa nenhuma e são as circunstâncias, o mundo de pecado em que vivemos. Mas há outras que não, que nós até nos preparamos para, que foi o caso da minha chapada. Houve um chapadão que ainda hoje me lembro aqui do meu lado direito, do chapadão que eu levei.
Isto é sério, irmãos, isto é sério. Há chapadas que realmente nós levamos sem necessidade, não é? Em 2 de Crónicas há um verso que eu gosto muito e eu esse quero que leiamos. Em 2 de Crónicas, é muito conhecido, no capítulo 7, nos versos 13 e 14 diz assim. Querem seguir? Já encontraram? 2 de Crónicas 7, 13 e 14. Quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós estamos com o povo a precisar disto. Nós, quando infelizmente, quando já estamos a viver o problema, é que nós nos lembramos, Senhor, mas precisamos disto. Precisamos de nos humilhar e orarmos e buscarmos a face do Senhor para que Ele possa sarar o seu povo, para que Ele possa sarar a sua igreja, para que Ele possa capacitar-nos para levar este Evangelho maravilhoso aos outros. Mas tem que começar em mim, tem que partir por vós e o coletivo se formará saudável para que depois tenhamos capacidade para. Às vezes os resultados do Evangelho, da missão do Evangelho, não se veem com tanta clareza, exatamente porque nós ainda não nos humilhamos, ainda não oramos, ainda não buscamos a nossa face, ainda não fomos ao querido. Irmãos, eu vou contar mais uma história da minha avó. E é para terminar. Eu vou contar da minha avó porque eu vou dizer-vos, já tive a oportunidade de dizer isto várias vezes, mas há muito tempo que não falo sobre a minha avó, mas eu tenho a minha avó como uma referência. Porquê? Porque foi uma pessoa que enviou com 32 anos, ficou a criar 4 filhas que já tinha, todas elas pequenas, e foi uma mulher de fibra e de princípios inabaláveis. Inabaláveis. Portanto, eu tenho a minha avó como uma referência. E a minha avó era aquela pessoa pacata que não se metia na vida de ninguém. Não ouvia a minha avó falar mal deste, daquele, do outro, nem da vizinhança, nem da família, não. Um dia nós tínhamos uma vizinha que tinha 5 filhos e que o marido se metia no álcool. Era dependente do álcool, coitado. E um dia a minha avó, ouvindo uma zaragata, como qualquer pessoa que estava ali naquela altura ouviu, havia uma mulher a gritar e um homem com uma pedra na mão, um pedregulho, como nós dizemos lá na minha terra, um pedregulho para lançar à mulher. E a minha avó, ao se aperceber daquela situação, pega nela, vai junto ao homem, isto tudo na rua, vai junto ao homem, pega-lhe assim no braço, ele tinha a pedra do lado direito e ela pega-lhe assim no braço, parece que estou a ver, pega-lhe assim no braço e diz: "Oh, seu malandro, o que é que você está a fazer? Você quer agredir a mulher, a sua mulher, a mãe dos seus filhos? Tenha vergonha, vá para casa, deite-se e durma para isso lhe passar, porque isto é uma vergonha." O que é que vocês acham que as pessoas que assistiram a isto e conhecem a história sentiram da parte da minha avó? Admiração. Coragem e admiração. Ela meteu-se na vida daquele casal e costuma dizer-se que não meta, entre marido e mulher não metas a colher. Mas aquela mulher, a minha avó, foi lá por um bom propósito. Foi dissuadir aquele homem de fazer uma grande asneira. Meteu-se. E é por isso que eu hoje vos falei daquilo que falei. Porque é por amor. É para defender a nossa espiritualidade. É para defender a nossa igreja, que eu estou a dizer. É preciso que o povo de Deus se humilhe. E que deixe de haver caluniadores. E que deixe de haver pessoas
como eu disse, ponham a mão aos cabazes. E é preciso haver pessoas que não sejam venenosos ou venenosas, dizendo uma coisa e pondo o rabinho de fora. É preciso que eu, Maria Manuel, comece a olhar mais para o Senhor e a perceber que Ele quer fazer uma obra em mim também. Quer levar-me para cair. Irmãos, deixo-vos esta mensagem de esperança. Em Gileade fala-se do bálsamo de Gileade. Queribe foi para onde Elias teve que ir para ser cortado. Parece que só temos males. Não temos. Temos o bálsamo de Gileade. E o bálsamo de Gileade é Jesus, que quer fazer uma obra em mim e quer fazer uma obra em vocês. E precisamos nos arrepender e humilhar e mudar de rumo. Porque senão Deus vem e nós estaremos não inscritos no livro da vida, mas seremos palha para queimar quando Cristo voltar. Portanto, irmãos, com muito amor. E quando eu vos contei a história da minha avó, esta última, foi exatamente para vos dizer, foi por amor que a minha avó atuou. E é por amor que eu estou aqui a dizer que eu e vocês precisamos de mudar. Se queremos ver a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Torres Vedras ser diferente, precisamos de ser diferentes, irmãos. Que o Senhor vos abençoe a todos e tanto quanto eu desejo para mim. E isto é verdadeiro. Amém.